nice to have you here. How are you today? Hope you're doing well. And also, I'm hoping that you're answering my questions, ok? Então, bem-vindos de volta, bom ter vocês aqui. Eu espero que quando eu pergunte how are you, você esteja me respondendo e não me deixando falar sozinho, ok? And today's class is going to be about passive voice. It's a new topic, so I advise you to take notes, write in your notebook, and also, if you think it's going too fast, stop the video and start from the beginning, ok? Então, a aula de hoje é sobre voz passiva. Nós vamos falar, é um assunto novo para vocês, então eu peço que vocês tenham bastante atenção, anotem no caderno de vocês, façam anotações e o principal, se a aula estiver indo muito rápida, você para o vídeo e volta do começo. If you have any questions, go to the beginning, start from the beginning, ok? Qualquer dúvida, para e volta para o começo. So, why do we use the passive voice? We use the passive voice when the subject is not important, is unknown, and also is implicit. So, by seeing that the subject is not important, is unknown, or is implicit, I can give you another information that when we use the passive voice, when we write sentences on the passive voice, the thing that matters, is most important, is the action. Então aqui eu mostrei para vocês que quando a gente usa a voz passiva quando o sujeito ele não é importante, quando o sujeito ele é desconhecido e também quando o sujeito está implícito. Dando essas informações que eu já tinha dado, eu vou dar mais uma, eu estou apenas traduzindo o que eu já falei, mas é para falar que, já que o sujeito não é importante, não é conhecido e ele está implícito, eu posso falar outra coisa. O foco da voz passiva vai ser na ação, ok? Então, não quem fez, mas quem sofreu, e a ação é extremamente importante. For example, here we have a sentence. Anna was told to leave the classroom. Anna was told to leave the classroom. The main thing is that she was told to leave. A ação é que ela saia da sala de aula, mas o foco aqui é o was told. E minha pergunta é, who told Anna? Quem foi que falou com ela? Do you know the person? I don't know either. Eu também não sei. Aqui, is there someone here? Is there any other name here? Existe algum outro nome aqui que mostre que essa pessoa fez essa ação? Não. So, the subject is unknown. Also, do you understand the sentence? Você entende essa frase? Sim. Anna was told to leave the classroom. Ponto. Não está faltando nenhuma informação. Ok? Então, the subject is not important for the sentence. And the last one. So, she was in a classroom. She was at school, maybe. Maybe the person who told her was the director or a teacher. Bom, ela está na escola, na sala de aula, então provavelmente quem pediu para que ela saísse da sala foi um professor ou um diretor. Ah, Miss Duda, mas como é que você sabe isso? Não, eu não estou afirmando que foram essas pessoas. But the possibilities, as possibilidades são essas. So, the subject is implicit. Eu posso dizer que está implícito, que já está dizendo ali dentro desse contexto de classroom, de sala de aula, que foi um professor ou um diretor de escola, ou qualquer outro membro do corpo escolar. And also, we use the passive voice in formal situations, news reports, and also scientific descriptions. Então, a gente utiliza a voz passiva em situações formais, em jornais, notícias jornalísticas e também em descrições científicas. For example, imagine a new report with this. The lottery winner was not found at home. Imagina uma notícia de um jornal assim. O vencedor da loteria não foi encontrado em casa. Was not found. Who tried to find this person? Quem tentou encontrar essa pessoa? É importante para eu saber o contexto dessa frase? Não. You don't have to know, you don't need to know, it's not necessary to know the person that was trying to find the lottery winner. Não é importante saber, para compreender essa frase,
Quem estava tentando encontrar o vencedor da loteria? I can understand with the information that are given the meaning of the sentence. Eu consigo entender o contexto e o significado da frase apenas lendo as informações que eu tenho, ok? An important thing is, if you want to add the person who did something, you add by. So, add by to mention the person who did the action. Example, Romeo and Juliet was written by Shakespeare. Então, quando você quiser adicionar a informação de que alguém ou que alguma pessoa tinha feito alguma ação, falamos sobre a ação principal da frase. Lembra que o foco da voz passiva é a ação e quem sofreu, ok? Então, aqui o foco é Romeo and Juliet was written. Ok? Foi escrito. Por quem? Oh, by Shakespeare. Então, a gente usa esse by exatamente para mencionar a pessoa que fez a ação. Ok? Now we're going to see about the passive voice in different verb tenses. Agora a gente vai ver a voz passiva em diferentes tempos verbais. Então, assim, a voz passiva é uma alternativa de escrita a algumas frases. Existe a voz ativa e a voz passiva, ok? The active voice and the passive voice. The passive voice is an alternative which you alternate. For example, in the active voice, the center is the subject, the person that does the action. In the passive voice, the focus is the person or the thing that suffers the action. Então, na voz passiva, o foco é quem faz a ação e na voz ativa, o foco é quem faz a ação e na voz passiva, o foco é quem sofre a ação, ok? Então, é importante ver que ela vai se expressar, ela vai aparecer nos tempos verbais que vocês já aprenderam e aqui eu vou mostrar de que formas você pode encontrar. So here I'm going to show you how can you find the passive voice in different verb tenses. So passive verb tenses. The first one is on the simple present form, okay? So it's written here, simple present passive. There is a formula that is really interesting for you to not memorize but to learn, so take notes about this. I'm going to use formulas for all of them and I'm going to also show examples. Então aqui eu estou falando que existe uma fórmula e eu acho interessante você não memorizar essa fórmula, porque isso não é uma aula de matemática, mas aprender justamente para você ordenar na hora de formar uma frase. Então, eu vou trabalhar aqui nos exemplos sobre os tempos verbais com fórmulas, na verdade, para mostrar para vocês a ordem das palavras na hora de formular uma frase. E segundo, é importante que vocês anotem isso, mas também vejam que embaixo das fórmulas eu vou mostrar exemplos, ok? So, the first one, the subject. Quem é o sujeito agora, ok? The simple present of the verb be. Why? Because we are working with simple present. Subject, my simple present of be, the past participle of the main verb, ok? Então, uma coisa que é legal falar, past participle is a big expression you can use as PP. Então, subject, simple present of be, PP, past participle. Past participle a gente viu na aula de present perfect, ok? É muito importante, se você não lembra o que é o past participle, que você volte na aula do present perfect e revise isso. Mas um resumo rápido é para dizer que o past participle ela é a terceira forma do verbo. It's the third form of the verb, okay? So, the example that I have here is the tickets to the concert, so subject, the tickets to the concert. Simple present of be are past participle of the main verb sold. Sold é a terceira forma do verbo sell, verbo vender. Simple past passive. Agora, observando a forma no simple past. Antes de avançar para esse número 2,
uma coisa que é importante falar. Aqui eu só coloquei a forma afirmativa, mas existe também a forma negativa, que basicamente, como que a gente expressa a forma negativa? Colocando o not depois do verbo, ok? Então, aqui depois do verbo to be, a gente colocaria o not. Are not sold. Isso seria a forma negativa dessa frase. Como que eu faria a forma interrogativa, Duda? Fiquei com dúvida. A forma interrogativa, a gente vai utilizar os W-weight questions ou também os interrogative pronouns. Os pronomes interrogativos, também conhecidos como W-weight questions. São aquelas palavras com WH que a gente utiliza no começo da frase, ok? Não vou me aprofundar nisso agora, eu quero explicar mais precisamente como os verbos se expressam, como que a voz passiva se expressa nos tempos verbais, e aí eu já dei essa dica. Negative form, you add the not, and the interrogative form, you use the W-weight questions, aka the interrogative pronouns, ok? Então, seguindo. Simple past passive. A forma passiva no simple past. Subject, simple past of be. Então, aqui a gente utilizou o presente, a forma presente do verbo to be. Now, here we are going to use the past form. Ok? A forma no passado do verbo to be. And the past participle of the main verb. I was accepted in the student union. Ah, Miss Duda, como que seria a forma negativa? I was not accepted. The interrogative form, you use the W-weight questions, ok? Reminder, I'm not going to repeat about this again. Então, só relembrei como passar para a forma negativa e também falei que na forma... Como passar para a forma negativa e também falei como escrever na forma interrogativa, sempre utilizando, nesse sentido aqui, os W-weight questions ou também os pronomes interrogativos, que é o sinônimozinho que a gente dá. The present perfect passive. Então, aquele tão querido e amado present perfect que eu sei que vocês estão craques. Subject plus have or has. Lembrando que o have e o has são os verbos, né, a forma do verbo auxiliar do present perfect. E o been plus past participle of the main verb. Esse been aqui é exatamente o past participle do verbo to be, ok? Example, the concert, subject, has been cancelled. É muito importante que você tenha ali uma lista de verbos no simple present form, verbos no simple past form e os verbos com o seu past participle. Você precisa ter uma lista que você possa sempre acompanhar para você aprender e ter mais contato com isso. Continuando. Simple future passive. Subject plus will plus be plus past participle of main verb. Example, credit cards will be accepted. Então, no simple future ou no future simple, no futuro simples, você vai utilizar o will e o verbo to be. Will be accepted. Modals passive, com os verbos modais. Como que vai ser expresso? Subject, sujeito, mais o verbo modal. Can, could, may, might, must, should, ought to. Duda, eu não lembro que são os verbos modais. Ok, respira, breathe. Modal verbs are the verbs that they change some other verbs and they give the idea of way. Basicamente, os verbos modais, eles alteram, eles acompanham outros verbos porque eles dão uma alterada nesse segundo verbo. E o foco, o objetivo dos verbos modais é dar o sentido de meio, de modo, de permissão, de autorização, enfim, de possibilidade, ok? Se você não sabe muito bem sobre isso, pega o seu material e procura, beleza? Vai dar tudo certo e eu sei que vocês vão conseguir. Continuando, verb be plus past participle of the main verb. O exemplo, the example.
The road might be closed if it snows. Ok? The last one, but not the least important, a última, mas não menos importante, infinitive passive. To be plus past participle of the main verb. Essa aqui é diferente porque não necessariamente vai seguir com a forma do sujeito na frente. She expects the student to be prepared for the exam. Ok. Aqui eu tenho um pequeno resumo de tudo que eu falei, só tirando o modal passive e também o infinitive passive, para vocês observarem. Então, a mesma frase em diferentes tempos verbais, the same sentence in different verb tenses, and also in the active and in passive voices. Rita writes a letter. Rita escreve uma letra. Uma letra não, perdão, uma carta. Rita writes a letter. A letter is written by Rita. Simple present, verb to be on the present form. Simple past. Rita wrote a letter. A letter was written by Rita. É quase um trava-língua, né? Seguindo, present perfect. Rita has written a letter. Passive voice, a letter has been written by Rita. Future. Rita will write a letter. Passive voice, a letter will be written by Rita. A base da passive voice é o past participle. Written, 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 written. It doesn't matter of the verb tense, but the main verb is going to be in the past participle form. Não interessa, não importa, na verdade, qual seja o tempo verbal, o verbo principal ele vai estar no past participle, na sua terceira forma. O que muda? Is, was, has been, will be. Nesse caso aqui, comparando esses 4 tempos verbais, a gente vai ver que o que altera na voz passiva, na verdade, é o verbo to be. O verbo to be, ele se adequa ao tempo verbal. Simple present, is. Simple past, was. Present perfect, has been. Future, will be. Okay? So, this was our class for today. I hope you have enjoyed. Keep studying. Bye.